Audiobook Efeito Lua de Mel, The Honeymoon Effect, de Bruce H. Lipton. Capítulo 1. Nossa necessidade de conexão. É impossível conceber a ideia de que exista uma única forma de vida independente, separada de todo o resto. Lewis Thomas. Se você já teve várias decepções em seus relacionamentos, por que insiste em continuar tentando? Posso garantir que não é só para viver aquela fase maravilhosa e geralmente curta que os relacionamentos oferecem, nem por influência das centenas de comerciais de TV que mostram casais felizes. Você insiste, apesar das deprimentes estatísticas de números de divórcios, tão somente porque foi programado para estabelecer vínculos. Seres humanos não foram feitos para viver sozinhos. Existe um impulso biológico imperativo que leva cada um de nós, e até o mais minúsculo dos organismos no planeta, a viver em comunidade, a se relacionar com os outros. Esteja você consciente disso ou não. Sua fisiologia o impele a se relacionar. Na verdade, o que faz os indivíduos estabelecerem comunidades, mesmo que sejam de apenas duas pessoas, é uma força que impulsiona a evolução biológica, um fenômeno a que costumo chamar evolução espontânea. Este é, inclusive, o nome do livro que escrevi descrevendo o fenômeno com detalhes. Bruce H. Lipton. Spontaneous Evolution, Evolução Espontânea, 2009. Claro, há também outros fatores biológicos importantes, criados para garantir a sobrevivência. A busca de alimentos, de sexo, de crescimento, de proteção e a feroz e inexplicável força de luta pela vida. Não sabemos onde ou como o desejo de viver está alojado na programação das células, mas é certo que nenhum organismo desiste da vida sem lutar. Mesmo o mais primitivo dos organismos, a bactéria não fica parada esperando quando alguém quer matá-la. Ela vai lutar de todas as maneiras possíveis para salvar sua vida. Quando nossas necessidades biológicas não estão sendo satisfeitas ou quando nossa vida está em perigo, temos de imediato aquela sensação no estômago alertando que há algo errado antes mesmo de a mente perceber o perigo. As pessoas estão sentindo isso globalmente agora, pois questionamos a sobrevivência de nosso planeta diante de tanta destruição ambiental e dos seres humanos que causaram todo esse estrago. Este livro descreve especificamente como as pessoas podem ter ou reacender grandes relacionamentos, mas no capítulo final irei explicar como a energia criada por esses relacionamentos, tipo paraíso na Terra, podem curar o planeta e salvar nossa espécie. Eu sei, parece bom demais para ser verdade, mas o fato é que existe um método de sucesso, com resultados comprovados, para se estabelecer relacionamentos que podem curar as pessoas e o planeta inteiro. Os antigos sábios já diziam: a resposta está dentro de nós. A natureza e o poder dos relacionamentos harmoniosos podem ser observados na comunidade de trilhões de células que atuam em conjunto para formar cada ser humano. Pode parecer estranho, pois quando alguém se olha no espelho, jura estar vendo um único ser, mas é uma grande ilusão. Cada ser humano é, na realidade, uma comunidade de 50 trilhões de células conscientes vivendo em uma grande placa de Petri coberta por uma camada de pele, o que explicarei com mais detalhes no capítulo 3. Em meu trabalho como biólogo celular, passei centenas de horas estudando com alegria o comportamento e a vida de células-tronco em placas de cultura. E posso dizer que os trilhões de células sob a pele de cada ser humano vivem em muito mais harmonia que os casais e as comunidades humanas, sempre em guerra ou em conflito. Por isso digo que podemos aprender com elas preciosas lições. São 50 trilhões de células conscientes,
50 trilhões de cidadãos convivendo pacificamente em uma incrível e complexa comunidade. Todas as células têm emprego e todas têm direito garantido a um sistema de saúde, proteção e vivem em uma economia equilibrada, baseada em trocas de moléculas de ATP, unidade de energia que os cientistas chamam de moeda energética. Comparado a isso, o trabalho da humanidade, se descobrirmos a logística para fazer com que uma média relativa de meros 8 bilhões de humanos consigam trabalhar juntos em harmonia, parece bem mais simples. E, comparado à comunidade cooperativa de 50 trilhões de células humanas, o trabalho de cada casal, descobrindo-se como fazer com que 2 seres humanos se comuniquem e vivam juntos em harmonia, deveria ser fácil demais, mas parece ser o maior desafio que enfrentamos na face da Terra. Posso garantir que esses organismos unicelulares, que foram as primeiras formas de vida no planeta, levaram quase 3 bilhões de anos para descobrir como estabelecer esse vínculo uns com os outros. Nem eu levei tanto tempo assim. E quando eles começaram a se unir para criar formas de vida multicelulares, se organizaram, a princípio, em comunidades separadas, ou seja, em colônias de organismos unicelulares. Mas as vantagens evolucionárias de se viver em comunidade, maior consciência do ambiente e distribuição da carga de trabalho, logo levaram à formação de organismos estruturados, compostos de milhões, bilhões e então de trilhões de células individuais socialmente integradas. Tais comunidades multicelulares se apresentam em tamanhos que variam de microscópico a visível a olho nu. Bactérias, amebas, formigas, seres humanos, etc. Sim, nem mesmo as bactérias vivem sozinhas. Elas formam comunidades que, mesmo separadas, mantêm constante comunicação por sinais químicos e de vírus. Quando as células descobriram como trabalhar juntas para criar organismos de todos os tamanhos e formas, os organismos multicelulares mais desenvolvidos também começaram a se organizar em comunidades. Por exemplo, em nível macro, uma árvore aspen, Populus tremuloides, forma um superorganismo composto de grandes unidades de pequenas árvores geneticamente semelhantes, em termos técnicos, galhos, conectadas por um sistema único de raízes. A maior aspen de que se tem notícia fica em um bosque de 106 acres em Utah, Estados Unidos, chamado pando. Segundo os especialistas, é o maior organismo do planeta. A natureza social das sociedades harmônicas de multiorganismos oferece informações que podem ser diretamente aplicadas à civilização humana. Um grande exemplo é o das formigas, que, assim como os seres humanos, são organismos multicelulares sociais. Uma formiga que é retirada de sua comunidade morre em pouco tempo. Isso porque ela é, na verdade, um suborganismo. O verdadeiro organismo é representado pela colônia. Lewis Thomas descreveu as formigas da seguinte forma: as formigas são absurdamente parecidas com os seres humanos. Elas cultivam fungos, criam colônias de pulgões para servir de alimento, enviam soldados para a guerra, usam borrifos químicos para alarmar e confundir os inimigos, depois os capturam e fazem deles escravos. Usam trabalho infantil e trocam informações o tempo todo. A única coisa que ainda não fazem é assistir televisão. Lewis Thomas, The Lives of a Cell, Notes of a Biology Watcher, As Vidas de uma Célula, 1974. A necessidade da natureza de estabelecer comunidades também é facilmente observável em mamíferos como cavalos, por exemplo. Os potros mais jovens estão sempre correndo e irritando os pais, exatamente como as crianças humanas. Para corrigi-los, os pais aplicam mordidas como forma de punição e condicionamento. E quando as mordidas não são suficientes, utilizam a forma mais eficiente de punição. Expulsam os potros desobedientes do grupo e não os deixam mais retornar. Isso é considerado grave, mesmo pelos mais rebeldes. Eles fazem de tudo para serem novamente aceitos.
Nós, humanos, podemos viver sozinhos mais tempo que formigas isoladas, mas corremos o risco de perder a sanidade. Um bom exemplo que me vem à mente é o do filme Náufrago, em que Tom Hanks faz o papel de um homem que se vê abandonado em uma ilha do Pacífico. Ele usa o sangue de sua mão machucada para desenhar um rosto em uma bola de vôlei que encontra, chamando-a de Wilson, na verdade, a marca da bola, apenas para ter com quem conversar. Porém, depois de 4 anos, decide se aventurar fazendo um barco improvisado para sair da ilha. Mesmo tendo descoberto formas de se alimentar e de encontrar água, com sustento garantido, ele prefere morrer tentando encontrar um local com outras pessoas a ficar sozinho. Muitos acreditam que o instinto de reprodução é nosso imperativo biológico principal, e não há dúvida de que a reprodução dos indivíduos é fundamental para a sobrevivência da espécie. É por esse motivo que o sexo é prazeroso para a maioria dos seres. A natureza quis garantir que os seres humanos tivessem desejo de procriar e de manter sua existência. Mas Tom Hanks não desejava sair da ilha para se reproduzir. Ele queria se comunicar com pessoas, e não com uma bola de vôlei. Para nós, humanos, estabelecer pares, os biólogos chamam a isso acoplamento de pares, é mais que simples sexo para propagação. Em uma palestra denominada The Uniqueness of Humans, a singularidade do ser humano, o neurobiólogo e primatologista Robert Sapolsky explica como somos únicos nesse aspecto. Muitas vezes o desafio está justamente em lidar com o fato de sermos seres totalmente diferentes do resto. Não há precedentes desse tipo no mundo animal. Vejamos um exemplo, e é um exemplo chocante. Vamos lá. Imagine um casal. Os dois voltam para casa no final do dia, eles conversam, eles jantam, eles conversam mais um pouco, depois vão para a cama e fazem sexo. Depois disso, conversam mais um pouco, e então adormecem. No dia seguinte, fazem exatamente a mesma coisa, voltam no trabalho, conversam, jantam, conversam, vão para a cama, fazem sexo. Conversam mais um pouco, adormecem, os dois repetem esse comportamento por 30 dias seguidos. Uma girafa acharia isso horrível. Mas quase todos nós fazemos sexo não reprodutivo diariamente e ninguém estranha. Robert Sapolsky, The Uniqueness of Humans, a singularidade do ser humano, 2009. Para os seres humanos, o sexo de propagação é algo crucial até que a população se estabilize. Quando a população humana atinge um estado de equilíbrio e segurança, o sexo para a reprodução diminui. Nos Estados Unidos, onde a maioria dos pais supõe que seus filhos irão viver e que eles não terão que pedir esmola na velhice, o número de filhos por família é menor que 2. Mas qualquer população que se sinta ameaçada irá iniciar seu processo de reprodução mais cedo e se reproduzir mais. Calculam inconscientemente que alguns de seus filhos podem não sobreviver e que precisam ter mais de 2 filhos para que eles os sustentem durante a velhice. Na Índia, por exemplo, embora a taxa de fertilidade tenha diminuído 19% em uma década, caindo para 2,2% nas áreas mais pobres, onde as famílias enfrentam desafios para sobreviver, a taxa pode ser 3 vezes mais alta. Mas até em sociedades onde a necessidade de reprodução é reduzida, existe o instinto de se estabelecer relacionamentos, pois a necessidade de conexão é mais forte que a de procriar. E casais que não têm filhos podem ter relacionamentos maravilhosos. Muitos tomam juntos a decisão de não os ter. No livro Two is Enough, A Couple's Guide to Living Childless by Choice. 2 já bastam, o guia completo para casais que escolhem não ter filhos. A autora Laura Scott trata das razões pelas quais muitos abrem mão dessa opção. Ela inicia o livro citando uma conversa que teve com o marido de uma amiga que tinha acabado de ter um filho. Mas por que vocês se casaram se não queriam filhos? Porque, por amor, pelo companheirismo, respondi. A pergunta dele me surpreendeu e fiquei sem palavras. Ele olhou demoradamente para mim, esperando uma explicação mais longa. Obviamente, estava curioso. Naquele momento percebi que meu relacionamento devia ser realmente estranho para ele. Eu tinha diante de mim uma pessoa que não podia imaginar a vida sem crianças, tentando entender alguém que não podia imaginar a vida com crianças. Laura Scott, Two is Enough,
A Couple's Guide to Living Childless by Choice, 2 bastam, o guia completo para casais que escolhem não ter filhos, 2009. Larry Scott decidiu estudar o assunto e descobriu, em uma pesquisa populacional realizada em 2000, que 30 milhões de casais nos Estados Unidos não têm filhos, e que o censo norte-americano indicava que apenas 20% dos casais teriam filhos até 2010. A autora então realizou uma pesquisa com casais que não desejam ter filhos e descobriu que um motivo importante para a escolha era o fato de valorizarem seus relacionamentos. Um dos maridos entrevistados disse: "Temos um relacionamento gratificante e muito feliz assim como está. É muito bom poder sentir que a dinâmica da relação que tenho com minha esposa não se modificará." Talvez, se mais pessoas percebessem que a união entre organismos mais desenvolvidos é uma questão primordial de companheirismo e não apenas um impulso de reprodução, haveria menos preconceito em relação à homossexualidade. O fato é que a homossexualidade é algo natural e bastante comum no reino animal. Em uma análise realizada em 2009 sobre literatura científica na Universidade da Califórnia, em Riverside, Estados Unidos, os biólogos Nathan Bailey e Marlene Zuk, em busca de um estudo mais aprofundado sobre o impulso do comportamento homossexual, afirmam: a variedade e a ocorrência de comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo no mundo animal é impressionante. Uma grande incidência de corte de relacionamentos e de cópula, é observada nas mais diversas espécies, como mamíferos, pássaros, répteis, anfíbios, insetos, moluscos e nematódios, parasitas. Nathan Bailey e Marlene Zuk, Same-Sex Sexual Behavior and Evolution, Comportamento Homossexual e Evolução, 2009. Um exemplo é o das gaivotas prateadas. 21% das fêmeas dessa raça se relaciona com outra fêmea pelo menos uma vez durante a vida e 10% são exclusivamente lésbicas. Bruce Bagbill, Biological Exuberance, Animal Homosexuality and Natural Diversity, Exuberância Biológica, Homossexualidade Animal e Diversidade Natural, 1999. Então, já que temos o impulso de encontrar um par, seja para um relacionamento homossexual ou heterossexual, precisamos entender como a natureza planejou nos unir e este é o foco deste livro. Enquanto não aprendermos a estabelecer um relacionamento a dois, como podemos seguir os exemplos das células para estabelecer comunidades mais cooperativas? Enquanto não aprendermos a ter melhores relacionamentos como casais, que é o próximo passo de nossa evolução para podermos então nos unir como um todo e formar um grande superorganismo humano, o processo continuará emperrado. Mas, se formigas podem fazer isso, nós também podemos. A boa notícia é que a história da evolução não é a simples história da sobrevivência de comunidades cooperativas, e sim a história de padrões repetidos que podem ser compreendidos por meio da geometria e de cálculos matemáticos que permitem estabelecer estruturas no espaço. Os seres humanos não criaram a geometria. Eles a deduziram a partir do estudo do universo, pois ela nos oferece uma forma de compreender a organização da natureza. Como afirmou Platão, a geometria já existia antes da criação. Os padrões repetidos da nova geometria, a geometria fractal, revelam uma visão surpreendente quanto à natureza da estrutura do universo. Apesar de sentirmos que estamos à beira de uma crise no planeta, a geometria fractal deixa claro que esse tipo de situação crítica já ocorreu antes, conforme eu explicarei mais adiante. E a cada ocorrência, apesar do número de óbitos, a exemplo dos dinossauros, trouxe algo de bom. Os cálculos matemáticos da geometria fractal são, na verdade, bem simples. Equações que usam apenas multiplicação, adição e subtração. Quando uma dessas equações é resolvida, a resposta é reinserida na equação original e resolvida novamente. Esse padrão recorrente pode se repetir infinitamente. Quando as equações fractais repetidas são resolvidas mais de 1 milhão de vezes, os cálculos hoje podem ser feitos graças ao advento de computadores mais poderosos. Padrões visuais geométricos surgem. O que se observa é que uma característica típica da geometria fractal é a criação de padrões repetitivos e similares alojados um dentro do outro.
A boneca russa matrioshka é um bom exemplo que ajuda a entender os padrões fractais. Símbolo da maternidade e da fertilidade, ela é um conjunto de pequenas bonecas que se encaixam uma dentro da outra. Cada uma é uma miniatura, mas não necessariamente réplica exata das outras. Assim como a matrioshka, os padrões repetidos da natureza tornam clara sua organização fractal. Por exemplo, o padrão dos ramos de um galho de árvore lembra o padrão desses próprios galhos saindo do tronco. O padrão de um grande rio é semelhante ao padrão de seus pequenos afluentes. No pulmão humano, o padrão de distribuição das passagens de ar maiores dos brônquios se repete nos bronquíolos menores. Mesmo nos organismos mais complexos, os padrões são repetidos. Esses padrões ajudam a entender melhor o mundo natural. Apesar da evolução e do aumento da complexidade na estrutura das comunidades cooperativas multicelulares, o fato que mais surpreende é que na fisiologia dos seres humanos, os organismos que estão supostamente no topo da cadeia evolutiva, não há funções novas que já não estejam presentes nas células mais simples da base da cadeia. Sistemas digestivo, excretório, cardiovascular, nervoso e até imune são parte de absolutamente todas as células que compõem nosso corpo. Aponte uma função em seu organismo e eu lhe mostrarei onde ela surgiu na base de uma célula. Tais padrões fractais repetitivos significam que tudo o que aprendemos com os organismos mais simples da natureza se aplica a organismos mais complexos e também aos humanos. Portanto, se alguém pretende entender a natureza do universo, não é preciso estudá-lo por inteiro. Basta estudar seus componentes, como eu fiz quando era biólogo celular. Os padrões repetidos da geometria fractal oferecem a base científica para o princípio que os místicos descrevem como assim na Terra como no céu. Somos claramente parte do universo, não um adendo criado tardiamente com o único propósito de dominar a natureza. A biosfera construída com padrões repetitivos da geometria fractal também oferece a oportunidade de se prever o futuro da evolução estudando sua história. A teoria darwiniana tradicional afirma, ao contrário, que a evolução se iniciou a partir de mutações aleatórias ou de acidentes genéticos, sugerindo que não temos como prever o futuro. Mas, quando estudamos os passos das células, vemos que nosso futuro deveria ser cada vez mais o de cooperação e de harmonia para que os seres humanos, começando com a estrutura básica de pares ou casais, possam desenvolver um grande organismo conjunto definido como humanidade. Ao invés de amaldiçoar nossa má sorte nos relacionamentos, precisamos reconhecer que nossos esforços para encontrar um par são um impulso básico da natureza e que esses laços podem ser de cooperação e entendimento. Mais uma vez, é preciso seguir o sábio conselho de Rumi. Antes eu era inteligente e queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio e estou mudando a mim mesmo. Quando conseguirmos viver em harmonia com a natureza e com nós mesmos, estaremos prontos para criar o efeito lua de mel em nossa vida e ter relacionamentos baseados em amor, cooperação e comunicação. No próximo capítulo, iremos tratar da principal forma de comunicação entre os organismos: vibrações energéticas.